mês radical e, portanto, foi um tema tão radical, tão radical, tão radical que convidámos o Gustavo, que aceitou com a condição de poder dar-nos uma tampa à última da hora. E, portanto, tínhamos um plano B a postos, a equipa sabia. De qualquer forma, graças ao universo que se alinhou, ele conseguiu estar cá. Portanto, vou passar já a palavra ao Gustavo. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Eu decidi designar-te por médico humanitário, porque não sei exatamente que melhor título é, mas diz-me se concordas ou não. E a minha primeira pergunta para ti, nós vamos fazer aqui uma espécie de bate-bola, que é: o que é que para ti é ser radical e porquê é que achas que nós te escolhemos para este tema? Bom, obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Acho que vocês têm aqui uma coisa muito bonita, fico contente por fazer aqui uma pequena parte do vosso projeto. Ora bem, estou muito surpreendido com essa pergunta, não é? Nunca imaginaria que me fosse feita essa pergunta, mas apesar de toda a surpresa vou dar o meu melhor. Eu quando era um rapazinho jovem, há uma parte de mim que ainda acredita que ainda sou, mas cada vez menos, eu dedicava muito a um desporto que era o bodyboard. E fez uma parte muito importante da minha vida e é sem dúvida das coisas que mais me marcou na minha vida é essa parte. E eu lembro que se dizia na praia que a fluidez é o extremo da radicalidade. E eu nessa altura achava essa frase um bocadinho pirosa. Eu nunca fui assim muito de chavões e de clichês, mas acho que há uma certa verdade nisso e traduzindo para aquilo que depois foi um bocadinho as escolhas da minha vida, eu acho que a radicalidade é ser fluido, é ser livre, no sentido de nos permitirmos fazer as escolhas mais importantes com o nosso coração. E que se calhar das coisas mais difíceis que nós temos é de alguma forma desprendermos-nos da prisão intelectual e comportamental que a sociedade nos impõe, e acho que conseguirmos ter essa liberdade de não ficar sequestrados pelo aquilo que as pessoas querem de nós, acho que é das coisas mais livres e por consequência mais radicais que nós podemos fazer enquanto opções da estrutura, da base das nossas vidas. Porquê que vocês me escolheram? Bom, eu não gosto muito de falar de mim, mas percebo que o meu percurso, algumas das minhas escolhas de vida, sejam vistas como radicais, como exóticas, como infrequentes, como aventureiras e corajosas, e como tal exercer medicina em alguns locais relativamente perigosos, essencialmente pela projeção de perigo, se calhar às vezes nem tanto pelo perigo em si, pode fazer de mim uma pessoa onde o rótulo radical encaixa, embora eu não sei se o poria na minha pessoa. Mas olha, eu vou pegar nisso para te fazer a verdadeira primeira pergunta, que é: o que é que te leva a decidir sair da zona de conforto e sair do hospital, onde tu tens um emprego relativamente estável, uma vida minimamente confortável no Porto? Mas o que é que te leva a ir? É assim, a zona de conforto há de certamente ser muito diferente para cada um de nós. Eu não me senti confortável sem me deixar ir atrás das emoções que me pareciam alimentar uma das partes que eu achava mais bonitas em mim. Há muitas que eu não acho muito bonitas, há outras que eu acho mais ou menos, e há algumas partes de mim que eu acho bonitas e eu acho que são essas que eu devo alimentar. Portanto, a minha zona de conforto passa muito por olhar para o espelho e gostar daquilo que vejo, no sentido mais abstrato, e como tal fui atrás daquilo que me parecia ser o alimentar das minhas melhores características, e enquanto um rapazinho curioso e viajante com aquilo que o mundo tem para nos oferecer, fui achando que a medicina não poderia ser só um exercício de uma profissão no seu sentido mais estrito e da necessidade de fazermos alguma coisa para ganhar dinheiro, e achei que os meus saberes seriam mais úteis noutra parte do mundo, e essa vontade fez-me, utilizando as tuas palavras, sair da minha zona de conforto,
mas para mim eu não estava confortável, era se ficasse no mesmo sítio, portanto não foi bem sair da zona de conforto, foi mais ir à procura de um conforto maior. Olha, e qual foi a experiência que mais te marcou, de todas aquelas que já tiveste? Alguns de nós conhecem, mas nós pusemos isso na tua bio do evento, para as inscrições, mas qual era a que tu elegias como mais marcante? É sempre uma pergunta difícil, até porque entramos num grau comparativo que comparar este tipo de desafios, comparar desgraças, comparar tristezas coletivas, é assim algo que me inibe um bocado, até porque às vezes as primeiras sensações são impactantes por terem sido as primeiras, não quero dizer que sejam necessariamente aquelas que foram assim mais intensas. Mas eu acho que há duas missões, se calhar, que me marcaram bastante. A primeira é do Paquistão, que no fundo é a minha segunda missão nos Médicos Sem Fronteiras, por ter sido a primeira vez que eu estive num país fundamentalista islâmico, numa região, é um país muito heterogéneo, e quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista cultural, o Paquistão, ou a província do noroeste do Paquistão, de onde vem a Prémio Nobel da Paz, Malala, marcou-me imenso. Um bocadinho mais para a frente, acho que foi a Síria, que talvez me tenha marcado mais pelo contexto, pela intensidade, pela proximidade da guerra, pela forma aguda, pela forma tão abrupta com que aquele povo estava completamente virado de cabeça para baixo, e até porque eu, quando saí da Síria, tive 5 companheiros que foram raptados pelo Estado Islâmico, e isso foi uma história que me marcou muito. Portanto, acho que quer a missão em si, quer aquilo que esteve à volta da missão, quer o facto de ainda hoje a Síria ser uma triste história de vida, talvez tenha sido a missão que me tenha mais marcado. Gustavo, como é que recuperas emocionalmente depois das missões? Bom, não sei, eu não sou assim uma pessoa muito metafísica, nem assim com grandes estratagemas espirituais, a dizer que fico a olhar para as estrelas à procura da minha energia e assim, não é muito esse o meu mindset, e não se recupera, nem é suposto que se recupere. Eu entro com a vontade de fazer o meu melhor, saio normalmente com a sensação que fiz o que pude, ficam muitas cicatrizes emocionais que me entristecem, que me transformam, mas também que me dão ímpeto para continuar. Portanto, eu não quereria... Alô? Oh, desculpa, foi aqui um som, mas força. Estava eu a dizer, em termos de recuperar, eu não sei se quereria recuperar, não é? Eu não quero esquecer, eu não quero fingir que não vi, eu não quero não carregar a responsabilidade de dar o melhor de mim para representar também de uma forma vocal tudo aquilo que eu fui vendo. E depois, claro que há um jogo de emoções que nem sempre é fácil de gerir, de entrar e sair, de andar entre mundos. Vou aprendendo, vou tentando não me radicalizar no sentido de me revoltar com a disrupção, com o desnível de realidades por onde eu tenho andado. Portanto, é uma mistura de muita coisa, mas não acho que exista uma fórmula mágica, o tempo também nos vai ensinando, não é? O impacto da minha primeira missão foi brutal, o entrar, o estar, o regresso, depois na minha última, eu já não me lembro muito bem em que mindset emotivo é que eu estava no início, ou quando regressei, foi mais tipo a que horas é que é o avião, e vou com a mesma vontade, mas a intensidade que causa em mim, quer no início, quer no final, é muito diferente do que aquilo que aconteceu nos princípios. Portanto, como tudo na vida, não é? A experiência vai nos ensinando. Olha, e como é que se lida com a morte? Como é que podemos aprender a aceitar melhor isso? Bom,
regresso ao ponto que eu não gosto mesmo de parecer tipo life coach, que estou a dar lições de vida, ou de morte neste caso, mas há uma coisa que eu sou ateu e tive uma educação católica, como quase todos os portugueses, e fui perdendo a fé essencialmente porque tenho um pensamento muito científico, e claro que isto causa em mim alguma solidão no que diz respeito a almas e a projetos pós-vida, mas fui acreditando que nós temos uma forma, nós, ocidentais, portugueses, cristãos católicos, é assim nós um bocadinho heterogéneo, acho que temos uma relação demasiado triste com a morte. E isto, algumas viagens, algumas experiências que têm a ver com missões, outras viagens mais lúdicas, que me foram mostrando outras formas de encarar a morte. Acredito que deve ser mais uma mistura da tristeza da pessoa que partiu e da falta que nos vai fazer, mas com a alegria do revivenciar das memórias e da vida que ainda existe nos nossos pensamentos. Portanto, eu nunca perdi assim uma pessoa muito, muito próxima. Já perdi muitos doentes, e já perdi a conta das pessoas que me morreram à frente ou nas mãos, e claro que nós somos feitos de emoções e a forma como nós temos que lidar com a morte tem muito a ver com a pessoa que estamos a falar, mas eu pessoalmente não dramatizo muito o fim de vida, tento transportar essa tristeza para os que cá ficam e para as aprendizagens que daí vêm, e já estive realmente em sítios onde há uma certa naturalidade, onde eu espero que não me levem a mal as palavras que eu hoje vou dizer, mas já estive em muitos sítios onde é normal morrer jovem, é normal morrer criança, e isso é muito triste. Mas ao mesmo tempo acho que também me projetou para uma necessidade de aprender essa leveza, ou seja, como é que se consegue construir isto que parece ser paradoxal, que é nunca minimizar o valor da vida, mas ter um bocadinho mais de leveza naquilo que é aceitar a morte. E eu acho que a tristeza que daí advém é quase uma escolha, não é? Nós podemos, em alguns parâmetros da nossa reação para com a perda, escolher. E acredito que podemos criar um processo de escolha que não seja tão triste, não é? As nossas cerimónias fúnebres são tristes, são escuras, são completamente desprovidas daquilo que poderia ser um bocadinho mais a celebração da vida da pessoa e não tanto um remoer das tristezas que é obviamente perder alguém de quem nós gostamos. Portanto, será sempre uma aprendizagem em contínuo, mais ainda para quem não acredita na vida para além da morte, que seria certamente muito mais fácil para mim, mas tem sido a forma como eu lido com essa questão e parece ser mais lógica, mais pacífica, mas nunca é um bem adquirido essa construção de pensamento, é sempre algo que vai acontecendo e vai se moldando. Uma coisa que tu dizes, eu não te posso ler, é a primeira coisa, porque cada vez que eu leio eu desato a chorar. Portanto, eu tive que parar de ler o que tu escreves a determinado ponto, mas há uma coisa que tu dizes que eu guardei, que é todas as vidas são iguais. É um mantra que tu repetes todos os dias de manhã quando acordas? Bem, eu sei que essa frase parece assim brilhante, não é? Mas está escrita numa coisa que chama-se Carta dos Direitos Humanos, que foi assinada há 72 anos e que de 30 artigos esse é o primeiro. É o primeiro e provavelmente o mais importante e aquele que resume todos os outros. Eu gostava de dizer uma coisa muito sinceramente, Ana, em relação à minha escrita e se calhar aos meus ditos, por continuidade. Há muita coisa que eu escrevo que são memorandos para mim próprio. Eu não tenho isso conquistado na minha conduta do dia a dia, todos os dias, a todos os momentos. Eu escrevo esses chavões também para mim, também para que eu não me esqueça, e muitas vezes esqueço-me, e muitas vezes sinto necessidade de ir buscar essas palavras. Eu acho que às vezes escrever e falar
em público, não é? Quando eu digo em público, pode ser no nosso Facebook para meia dúzia de amigos, não deixa de ser falar em público, vincula-nos também àquilo que, para todo sempre, àquilo que nós dissemos, e eu tenho essa necessidade de cultivar coisas que me parecem mais honestas com aquilo que eu acho que deveria ser a minha forma de estar na vida. E é muito difícil para nós construir a nossa vida, é quase doloroso, não é? Se nós quisermos acreditar profundamente nessa frase, é extremamente doloroso, porque nos obriga a olhar de frente para muita coisa que nem sempre é agradável. Agora, acho que ninguém consegue dizer o contrário. Nós no nosso íntimo, a não ser que sejamos francamente más pessoas, acreditamos que essa frase tem que dominar as nossas vidas, e eu sou apenas mais um que quer construir a sua vida na melhor versão de mim próprio, e acho que é muito importante, até como projeto de felicidade, nós projetarmos mais a construção de ser feliz naquilo que é o nosso impacto da vida nas outras pessoas e não tanto nas nossas conquistas pessoais, e parece-me que, quer seja na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, quer seja além fronteiras, acho que é muito importante que consigamos perceber, não é, que toda a gente tem os mesmos direitos, e aquilo que nos faz falta também fará falta a outros, e eu acho que é um dogma que deveria estar sempre presente nas nossas vidas, e eu tento repeti-lo para que não me esqueça. Outra coisa que tu também dizes muito, que eu guardei, que é, falas muito do medo da ignorância. Achas que o conhecimento salva mesmo vidas? Não tenho a mínima dúvida, essa frase, então agora contextualizando ao momento, não é? Tem muitos desenvolvimentos possíveis. Eu mais uma vez, eu agrido as pessoas com algumas das minhas frases, no sentido de as provocar, porque eu acho que há dois tipos. Esta frase para mim subdivide-se em dois pontos, que é a ignorância. Estou a projetar-me, não é, o mundo do subdesenvolvimento, em que ainda é preciso explicar a muitas pessoas que beber água potável, lavar as mãos, são das atitudes que mais salvam vidas no planeta. Portanto, o não conhecimento de algumas questões muito simples faz com que ainda muita gente morra por questões que seriam facilmente evitáveis, e claro que poderia dar aqui um sem número de exemplos, mas penso que estão a perceber onde é que eu quero chegar. E depois também a nossa ignorância, agora falando do mundo dos civilizados, dos ricos, dos que têm todos os confortos e mais alguns, eu acho que a ignorância em relação ao mundo real, que é uma mistura do não querer saber com não nos chegar alguma informação que poderia chegar com mais qualidade, mais frequência, também mata muita gente. O facto de nós estarmos ignorantes ao mundo que nos rodeia também mata muita gente, e é nesse sentido que eu acredito que a ignorância seja a doença que mais mate. E mais uma vez, passando aqui ao momento atual, nós estamos a perceber a perigosidade da desinformação e a forma como má informação ou a ausência de informação pode ser crucial no salvar vidas, e daí que a palavra ignorância seja se calhar a ideal para descrever esta doença da falta de conhecimento que tem um impacto nas vidas de tantas pessoas. Gustavo, também falas muito de uma coisa que eu guardei, que é a importância de crescermos com a dor, com o sofrimento e com o trauma. Que eu concordo, acho que efetivamente são coisas que nos fazem crescer. A minha pergunta é mais filosófica, que é, não há outra forma menos dolorosa de crescermos? Boa pergunta, aliás, como todas as outras, não desfazendo. Faz-me lembrar aquelas pessoas que têm um crescimento. Há muitas pessoas que renascem das cinzas porque tiveram um cancro, porque tiveram um internamento em cuidados intensivos,
porque tiveram uma epifania dolorosa que as fez renascer e reencarar a vida de uma forma completamente diferente. E depois fica a pergunta no ar se é preciso, pegando nesse exemplo, se é preciso ter um cancro, se é preciso passar nos cuidados intensivos e estar à beira da morte para ter a mesma profundidade de aprendizagem. E eu claro que não sei a resposta a essas perguntas, não é? Idealmente ninguém escolhe ter um cancro, ninguém deveria escolher ter um cancro para aprender com isso, para aprender a importância da vida, para se dar a si próprio às vezes uma segunda oportunidade. Ainda assim, eu acho que é uma reação positiva a uma coisa negativa, que é o trauma, a dor, quer seja na nossa pessoa, quer seja na nossa experiência de o ver à nossa frente, deve ser transformador para algo bom. Portanto, nós nunca desejamos, idealmente, que nos aconteçam coisas más. Acho que também é muito importante não fingir que as coisas existem e que estão a acontecer, não é? Eu acho que temos que, acima de tudo, viver em verdade, porque se não vivermos em verdade somos parte do problema e nunca seremos parte da solução. Mas confrontados com realidades tristes, quer na nossa pele, quer na pele dos outros, acho que devemos conseguir ter a capacidade de transformar essa má energia em coisas boas, em vontade de nos melhorarmos, em canalizarmos essa tristeza para o entusiasmo de fazer algo por isso. Olha, vou terminar, vou dar espaço à audiência, que de certeza que vai haver perguntas, mas vou-te deixar outra, complicada. Queremos a determinado ponto. Enquanto a vida humana for o bem mais precioso, a medicina será sempre a mais bonita das ciências. Acho uma frase lindíssima, principalmente para a tua área, mas tenho uma pergunta complicada, que é, num tempo em que vivemos tão extremados, tão polarizados e em que a ciência anda tão pelas ruas da amargura, digamos assim, o que é que nós individualmente podemos fazer para continuar a valorizar a ciência como um bem maior, independentemente de ser a medicina ou qualquer outro? Olha, é uma boa conjugação de ideias. Eu realmente não sou, nem de perto nem de longe, a pessoa mais científica que eu conheço. Ainda assim, sustento quase todos os pilares da minha vida naquilo que eu considero ciência. O espaço mais importante que nós devemos dar à ciência é respeitá-la e é permitir que a ciência se contradiga a si própria, permitir que o debate seja feito dentro da ciência, respeitar a hierarquia e todos os paradigmas e as regras que o método científico incorpora e nunca deixar que a pseudociência belisque a importância da ciência. Portanto, aquilo que nós estamos a assistir neste momento é as pessoas tentarem fazer ciência das suas opiniões. E isto é a forma mais estúpida, e perdoem-me que eu não quero agredir ninguém, mas não consigo mesmo ser mais simpático na minha palavra, é nós fazermos a ciência na base da opinião. A ciência, por norma, por definição, é democrática e não se interessa rigorosamente nada sobre aquilo que nós pensamos sobre ela. Se nós nos atirarmos de um prédio, a lei da gravidade vai sempre ser a mesma, independentemente de nós acreditarmos na ciência ou não. Portanto, nós não conseguimos discutir com a ciência é para se discutir dentro dela própria, nunca é para se discutir contra ela. E nós podemos ter um vulcão em erupção e se acharmos não é boa ideia de ir discutir a perigosidade das lavas, vamos simplesmente ser engolidos por esse processo e aquilo que nós estamos a assistir é um confundir, que neste momento é perigosíssimo, daquilo que são opiniões de pessoas que nada sabem sobre o assunto, com opiniões daquilo que são pessoas que dedicaram todas as suas vidas a incorporar
o melhor dos saberes, confrontados com os especialistas da matéria, não é? Discutidos em sede própria e que de alguma forma vão construindo a ciência, que é um processo obviamente dinâmico, não é? A lei da gravidade já não se discute, mas há muitas outras coisas que têm que ser solidificadas, edificadas e de alguma forma caminhar para um processo que nunca será em linha reta, mas que tem que ser feito pelas pessoas que estão capacitadas e não pelas pessoas que acham que têm uma opinião, porque nestes casos, nestes momentos, nós não podemos democraticamente dizer que todas as opiniões contam, porque não contam. Só contam as opiniões das pessoas que estão qualificadas para dar uma opinião sobre os determinados assuntos e a ciência obviamente que não é só medicina, e provavelmente a medicina nem é a mais importante das ciências, se calhar é a mais bonita, também é aquela onde eu tenho o coração e daí a frase, mas tentar desrespeitar aquilo que a ciência nos dá, para mim é um retrocesso civilizacional muito grande e vai certamente pôr a nossa vida em perigo de formas que nós nem podemos imaginar.